O livro do Apocalipse não era canônico e nem foi escrito pelo apóstolo João. É isso mesmo. Eu sou o evangelista Luiz Flávio Curvelo, sou professor de teologia e o criador aqui do canal Academia Cristã. E nesses próximos minutos nós vamos estudar sobre esse tema, ok? Eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe, ok? Então, tá preparado para esse tema bombástico? Vou trazer algumas informações aqui. Sejam moderados aí nos comentários, porque são somente informações. Vamos lá, então? O livro do Apocalipse. Olha, na linguagem da língua portuguesa, esse livro é predominantemente denominado de Apocalipse. Isso ocorre porque a palavra grega para revelação é apocalipsis. Vem do verbo apocalipto, descobrir ou revelar. Na Septuaginta e no Novo Testamento, ele é usado no sentido especial de uma revelação divina. Então, nós estamos vendo aí o significado da palavra Apocalipse. Um bom exemplo disso está no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, o livro do profeta menor Amós, no capítulo 3, versículo 7, onde está escrito: certamente o Senhor Jeová, ou Yahvé, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. No Novo Testamento, Paulo usa o substantivo 13 vezes só. Por exemplo, ele fala da revelação do mistério lá em Romanos capítulo 16, versículo 25. Também menciona que ele recebeu o seu evangelho, abre aspas, pela revelação de Jesus Cristo, fecha aspas, em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vejamos algumas informações agora sobre a autoria e a canonização. Vamos conhecer um pouco sobre aqueles que defenderam que o autor era o apóstolo João. Em meados do segundo século depois de Cristo, Justino Mártir escreveu que o autor era o apóstolo João no seu livro Diálogo com Trifão. E essa linha de pensamento acabou ganhando adeptos. Foram também homens como Irineu, um pai da igreja, no seu livro Contra as Heresias, Tertuliano, no seu escrito contra Marcião, Clemente de Alexandria do Egito, no seu escrito Paidagogos, Orígenes, no seu escrito De Principis, e Humboldt, afirma que o apócrifo de João, obra provavelmente de meados ou do fim do segundo século, também atribui o livro ao apóstolo João. Então você está conhecendo aí pessoas que defenderam que a autoria era de João. Agora vamos conhecer um pouco também sobre escritores que foram contra a tese de que João, o apóstolo, escreveu o livro do Apocalipse. O primeiro a rejeitar a autoria apostólica foi Marcião, gnóstico do segundo século, que rejeitou todos os livros que não eram de autoria de Paulo, exceto uma versão editada do Evangelho de Lucas, por causa da sua influência judaica. Dionísio, um outro escritor, também duvidava da autoria apostólica de Apocalipse, e nisso foi acompanhado por Eusébio, o grande Eusébio, o escritor da história eclesiástica, Também Cirilo de Jerusalém e Crisóstomo. Então nós estamos vendo que, da mesma forma que tiveram pessoas que apoiaram a autoria como do apóstolo João, tiveram também autores que foram contra e divergiram dessa posição. Olha lá, Dionísio tem importância especial porque foi o primeiro a desenvolver uma série de argumentos em favor de sua posição, concentrando-se em 3 problemas que ele achou no livro. O autor não diz ser apóstolo nem testemunha ocular. Os padrões de estrutura e pensamento de Apocalipse são diferentes dos outros escritos joaninos, como o Evangelho e as Epístolas, e o grego do texto, para ele, era um grego complexo. Vejamos agora informações sobre canonização.
O Apocalipse parece ter sido aceito praticamente desde o início pela Igreja do Ocidente, né, que pegava ali a Macedônia, a Europa. Ver uma excelente discussão sobre isso através do teórico chamado Sweet, que escreveu em 1912. Okay? Geising também, que escreveu em 1997, aborda sobre este assunto. Aparentemente foi reconhecido por Papias, conforme declara Andreas em seu comentário sobre o livro no VI século. E talvez haja alusão a ele no livro que foi escrito por um pai da igreja também, conhecido como Inácio, no período aí de 110 a 117 depois de Cristo, ok? E na epístola de Barnabé, que teria sido escrita ali por volta de 130 a 131 depois de Cristo. Embora haja dúvidas consideráveis quanto à viabilidade de tais associações. Como já dissemos, o Apocalipse foi aceito por Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alexandria no Egito e Orígenes. O livro aparece na mais antiga lista de escritos canônicos, o Cânon Muratoriano, na segunda metade do segundo século, juntamente com o Apocalipse de Pedro, né? Embora o comentarista do Cânon Muratoriano, que escreveu ali em latim, né, que provavelmente foi uma tradução do grego, esclarece que os dois livros, o Apocalipse de João e o Apocalipse de Pedro, deveriam ser lidos em casa, ou seja, não eram recomendados a sua leitura dentro da igreja. Então você está conhecendo as problemáticas em torno do Apocalipse, né? Havia certa oposição, mas esta vinha de Marcião, que rejeitava todos os livros do Novo Testamento que fizesse uso do Antigo Testamento, e de Gaio e de um grupo cristão conhecido como os Alogoi, que rejeitaram o Apocalipse em virtude do uso que os montanistas, um outro segmento dos cristãos, faziam do Apocalipse. Eles usavam como argumento a ideia de que o simbolismo do livro não edificava o leitor e diziam haver erros fatuais. Em geral, no final do segundo século, não existia igreja em Tiatira. Esses argumentos foram contestados por Epifânio e Hipólito, de modo que o livro recebeu aceitação geral no Ocidente, embora Jerônimo tenha manifestado suas dúvidas tempos depois. O caso na Igreja do Oriente era outro. Dionísio, o aluno de Orígenes e bispo de Alexandria, entre 248 e 264 depois de Cristo, no terceiro século, você pode acompanhar isso no livro de Eusébio, né, História Eclesiásticas, no tomo 7, né, provavelmente a linha 24 a 25, deve ser isso, né? Opunha-se às opiniões milenistas, né? Ou seja, entre parênteses aí, quiliásticas, de Nepos, bispo do Egito, e acreditava que as diferenças linguísticas entre o livro e o Evangelho de João, aliadas às diferenças de pensamento e estilo, indicavam que o autor não era o apóstolo João. Sua influência levantou sérios questionamentos no Oriente. Olha aí o problema. Eusébio, bispo de Cesareia, no início do quarto século, afirmou que Apocalipse foi escrito por João, o presbítero, e se recusou a considerá-lo como canônico. Outros pais orientais que também expressaram suas dúvidas foram Cirilo de Jerusalém, como vimos, Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia e Teodoreto de Ciro. Como consequência, o livro do Apocalipse não entrou para a lista canônica no Concílio de Laodiceia em 360 depois de Cristo. Não foi incluído nos lecionários da Igreja Oriental e foi omitido da Peshitta, a Bíblia siríaca. Olha só, hein? Atanásio, todavia, aceitou na íntegra e o livro foi introduzido na lista canônica oficial do Concílio de Cartago em 397, ou seja, décadas depois. Parcialmente por influência dos comentários gregos de Ecumênio e de Andrias no VI século,
O Apocalipse foi aos poucos ganhando espaço no Oriente e no ano 680 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, ele foi considerado canônico. Vejamos agora alguns pontos sobre datação. Alguns dos primeiros escritores cristãos propuseram 4 datas distintas sobre a confecção do livro. Primeiro seria nos reinados do imperador Cláudio, entre 41 e 54 depois de Cristo. Quem trabalhou essa ideia foi o escritor Epifânio. Outros dataram do período de Nero, que seria entre 54 a 68 depois de Cristo, um pouco antes da destruição do templo, segundo versões siríacas. Alguns autores trabalharam a ideia de que o livro foi escrito no período do imperador Domiciano, que seria entre o ano 81 a 96 depois de Cristo, e aí você tem trabalhando essa ideia, essa tese, Irineu, Vitorino, Eusébio, Clemente de Alexandria e Orígenes. E também temos uma ala que defende que o livro foi escrito no período do imperador Trajano, entre o ano 98 e 117 depois de Cristo. E você tem Donoteu e Teofilato que trabalharam essa hipótese. Entre esses, os estudiosos da atualidade optam em sua maioria no período do imperador Nero, ok? Entre 54 e 68, ou Domiciano, de 81 a 96. Né? Então, esses 2 imperadores aí são os mais usados aí como ponto de datação do livro do Apocalipse. Mas existe um debate. Vejamos agora, chegando ao final, o contexto histórico do livro. É fácil perceber que as 7 igrejas sofriam hostilidade de 2 frentes distintas, o mundo judaico e o mundo romano. A expressão, abre aspas, sinagoga de Satanás, fecha aspas, encontrada em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, havia se voltado contra elas. As relações entre igreja e sinagoga, que não foram boas desde o princípio, pioraram nas últimas 2 décadas do primeiro século. E o livro do Apocalipse reflete essa situação. O judaísmo contava com um privilégio especial que os romanos concediam somente aos judeus, que era a liberdade para adorar os deuses romanos, para não adorar os deuses romanos e para não participar dos cultos greco-romanos. Ok? O cristianismo era considerado parte do judaísmo, pelo menos até a revolta judaica ali entre 66 e 70 depois de Cristo, e se beneficiou desse privilégio de não adorar o imperador romano. Porém, o judaísmo queria cada vez mais se separar do cristianismo e fazer o Império Romano reconhecer que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador. E provavelmente que essa tenha sido a causa de algumas pressões que são refletidas e elucidadas no livro do Apocalipse. O livro foi escrito para persuadir os leitores a reagir à pressão de se conformar às práticas pagãs, animando os fiéis a perseverar e alertando os fracos a não fazer concessões. Mas é preciso acrescentar que João também escreve para encorajar os cristãos perseguidos, de modo que permaneçam fiéis, e para lhes prometer que Deus haveria de vindicá-los por todo o sofrimento que estavam enfrentando, deixando transparecer uma teologia que rege toda a Bíblia desde o Antigo Testamento. A lex talionis, ou seja, a lei da retribuição. Aquilo que o homem fizer de mal contra a pessoa de bem que crê em Deus, Deus o recompensará com o mesmo mal, ok? Ou seja, o mal que o ser humano fizer a outra pessoa, ele colherá de volta. E assim nós terminamos. Se você quer conhecer mais sobre Apocalipse, eu vou deixar aqui debaixo do vídeo o link com o meu curso Daniel e Apocalipse, para você ir lá, dar uma olhada. Não esquece de você deixar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhar esse estudo com os seus amigos e com os seus irmãos. Shalom, shalom e até a próxima.